PSI, Eletrônica, Informática e Tecnologia. Belezinha, então estamos aqui com o nosso rádio relógio a funcionar. Quando ele não está com a hora ajustada, ele fica piscando assim, desse jeito. Então nós necessitaríamos de ajustar a hora dele para ele parar de ficar nessa posição, tá? Mas ele está ligando, que é bom sinal. O display também aparentemente está uma certa visibilidade, ainda está bom, apesar de ser de LED, mas LED, como vocês sabem, também tem vida útil. Então o produto está funcionando normalmente, tá? A gente retirou aqui o telefone para poder fazer uma manutenção nele também, que o cabo dele está quebrado aqui, ó. Precisaria trocar esse plug, o RJ11. Aí depois a gente faz a substituição. Então, para a gente não ter problemas aí, né, que o telefone atrapalha, a gente vai deixar a unidade sem o telefone. Vamos testar a rádio aqui, ó. Que vai estar ministrando hoje. Começou do lado. Então, a princípio está fazendo a sintonia normal, o LED também está acendendo, está tranquilo, mas o ajuste de volume está terrível. Dependendo da posição que a gente ajusta aqui, o potenciômetro ele some o som completamente. Isso é um defeito clássico de aparelhos desse tempo, né? Precisaria ser feito aqui uma revisão nesse potenciômetro aqui. Tá bem ruim, inclusive, por sinal, né? Bom, outro defeito característico, ó, se a gente tentar acertar aqui a hora e a data, né? Desculpa, a hora e os minutos. Eu tô cismado que esse aparelho tem calendário, gente, mas não, não tem não, tá? É só horas e minutos, ó, tá vendo? Eu não consigo, ó. Teria que estar ajustando aqui com muita dificuldade, conseguir ali mudar o dígito dos minutos, mas não tá mudando como deveria. Então, que indica que essas teclas aqui elas não estão funcionando. Então, precisaria verificar exatamente o que está acontecendo aí, tá? E com isso a gente vai ter dificuldade, por exemplo, de estar utilizando a função do rádio relógio, se assim a gente desejar, tá? Então, a gente vai ter que fazer uma verificação dessas teclas aí. Por sorte, o aparelho está ligando, então indica que a fonte dele está funcionando, ou seja, não está de todo perdido, que é um bom sinal. O produto tem aqui atrás as suas características da época, tá? Que é a seleção da voltagem, também é bivolt, ó, 110, 220. Estamos aqui em São Paulo, a nossa energia funciona na rede de 110, tá? Aqui tem as características técnicas do aparelho, consumo de 8 watts, tá? De potência, frequência ali da rádio de FM, frequência da rádio de AM, tá? Aqui tem uma peculiaridade muito interessante que eu vou revelar para vocês aqui, ó, uma chavezinha entre 60 e 50 Hz. Vocês vão perguntar para mim, ué, mas para que tem essa chave aqui? É muito simples, a base do relógio, né, a base do clock era feita dividindo a frequência da rede elétrica. Então, se você morasse, por exemplo, no Paraguai, né, fora do Brasil, onde lá é 50 Hz, você teria que colocar em 50, tá? Para que o relógio pudesse contar o minuto certinho. É necessário fazer o ajuste da base correta de tempo aqui, tá? Então, se você não fizer a base de tempo correta, o que vai acontecer? O relógio vai estar adiantando ou atrasando demais. Então, dependendo da situação, se você mora no Brasil, 60 Hz. Se você morar, por exemplo, no Uruguai ou no Paraguai, em algum outro lugar onde a energia é 50 Hz, então você obrigatoriamente teria que mudar esta chave. Como esse modelo aqui era muito vendido aqui na América Latina, Brasil, Uruguai, Paraguai, né, e outros países aí da região, então ele tinha essa funcionalidade, né, de permitir que você escolhesse a divisão do tempo, né, o divisor do clock. Tá? Então é importante setar essa chave corretamente. Aqui no Brasil é 60, então temos que deixar em 60 sem muita novidade, tá? Outra peculiaridade, ó, tem uma portinhola aqui, ó, uma portinha que se a gente abrir aqui, a gente vai encontrar o que? Uma pilha, uma bateria de 9 volts, né? Uma bateria de 9 volts para quê? Isso aqui funciona na rede elétrica, tá? Mas por que tem uma bateria de 9 volts? Se faltar energia, tá? Faltar energia elétrica, o aparelho não perde o ajuste da hora e nem do minuto, porque ele tem uma pilha de backup, né, que essa pilha serve justamente para manter a memória, tá, do relógio. Então você precisaria ter uma bateria de 9 volts plugada aqui, simplesmente para evitar isso, né, quando faltasse energia, para não ter que ficar assim, ó, para ter que ajustar o horário de novo e o minuto de novo,
tá? A rádio não tem problema, que não é digital, então é sintonia mecânica, então aqui só serve realmente para a questão do backup do relógio. Fonte, tá? Tchan, tchan! Essa parte aqui é justamente o que? A chave, tá? Que fica aqui, ó, quando a gente coloca ou levanta o telefone, tá? Que deveria ser utilizada para desligar o aparelho, interrompendo a funcionalidade da rádio, por exemplo, para evitar que a gente tivesse a rádio falando junto com o telefone. Então, cada vez que tirasse o telefone do gancho, né, a rádio ela calaria-se, né, desligaria, e depois botando de volta no gancho ele funcionaria. Esse aparelho aqui está funcionando direto, então a chave não está operando. Precisaria verificar aqui, né, só desmontar aqui esse parafusinho, ter acesso à chave para a gente ver aí provavelmente o que deve ter acontecido. Ela tem duas posições, né? Provavelmente o NA e o NF dela deve ter sido danificado com o tempo. Pode ser uma questão de limpeza, contatos oxidados, a gente vai dar um trato aqui. Então a energia elétrica vem para cá e ela entra diretamente no aparelho. Então a questão da fonte, né, mesmo ela está aqui interna. Então a gente vai ter que desmontar, né, botar aqui a chave de Phillips e fazer aqui a retirada desse painel aqui para poder ter acesso à eletrônica. Então vamos lá, vamos começar a desmontar o produto e a gente já traz aí a tampa aberta. Estamos de volta aqui trazendo o nosso rádio relógio, o nosso Clock Radio Inside Off internamente. Então esta é a eletrônica que nós tínhamos, hein? Uma eletrônica até evoluída para os anos 90 do nosso rádio relógio. Ali está o falante, que é responsável aí justamente pela reprodução dos sons, né? Também da campainha que desperta a gente. Tem aqui uma mantinha para proteção de poeira, mas depois de 20 e poucos anos é muito difícil da gente evitar que a poeira entre. Aqui está o circuito integrado que faz o controle do display, do LCD. As chaves de seleções, né? Todas as chaves aí são chaves brutas, chaves tipo H, né? Aqui temos a etapa do sistema do rádio. A seleção aqui é o Varicap, né? O tuning, as bobinas de FI, toda a parte aqui, né, do sistema. Também tem um circuito integrado que está aqui embutido bem embaixo desse capacitor, que provavelmente deve ser o circuito integrado decodificador do nosso FM. Lembrando que não temos FM estéreo aqui, porque esse aparelho é mono, tem um falante só, e naquela época seria até demais, né, FM estéreo para um rádio relógio, não ia ter tamanho suficiente, então aqui é só FM mono. Então tem um circuito que eu acho que decodifica ali o FM e deve ser na categoria mono. Também temos as bobinas de FI, tanto do AM como do FM, tá? E aqui o botão de volume, o potenciômetro de volume, que é problemático. Temos que fazer a desmontagem, a retirada dessa peça para fazer a limpeza, tá? Ou a substituição, em caso se precisar, tá? Aqui estão os botões do painel que estavam com defeito, que não estão funcionando, padrão aí tipo Atari. Quem tem Atari aí 2600 se lembra muito bem que o joystick do Atari tem exatamente esse tipo de botoeira, né? As seleções das teclas eram feitas assim. Aqui deve ter entrado poeira e não deve estar dando contato, então a gente vai dar um jeito aqui de melhorar essa questão, resolvendo aí, acredito, todos os problemas que tem do nosso rádio relógio. Aqui tem uma fontezinha feita aqui com esse transformador e esses capacitores, alguns diodos de retificação, então não é uma fonte chaveada como nós imaginávamos, e sim um equipamento usando trafo, que realmente é padrão aí dos anos 90. Então tudo que vocês estão vendo aqui é a eletrônica, o inside off do nosso rádio relógio. É tudo isso que vocês estão vendo aí, que faz essas funcionalidades aí bacanas, né? De acordar a gente com música, de exibir os horários, enfim, tá? Então agora nós vamos fazer o que? Nós vamos fazer a manutenção daquela chavezinha, retirar aqui o falante para deixar a gente mais, né, livre de trabalhar com o capô aberto, né? Tirar, soldar, dessoldar esses fios aqui. E também fazer aqui a retirada, né, dessa chave aqui de seleção, fazer uma limpeza e verificar ali a questão do potenciômetro do volume, porque ele está péssimo, horrível, tá? Aqui é a antena do AM, tá? Para quem não sabe, a antena de ferrite que está aqui é a antena do AM, tá bom? Então vamos lá, galera, vamos continuar aí com a nossa manutenção do rádio relógio dos anos 90.
Este vídeo foi produzido por ESI JMJG Som e Imagem, Serviços Técnicos e Produções, reunindo as duas melhores qualidades de um vídeo com técnica e inteligência.